Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angelino. Hoje vamos conversar sobre a cultura do encontro, a cultura da paz. Quem fala conosco é o pastor Eliel Batista. Ele é integrante da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, Justiça e Paz. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no YouTube, no canal Angeline, deixe seu like e também nos acompanhe pelo Spotify, o Instagram e o Facebook. Participe do nosso propósito, disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Pastor Eliel Batista, da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, Justiça e Paz. É um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço poder estar aqui e a gente poder dividir um pouco, né, dessa nossa luta, engajamento e aquilo que possa de alguma forma contribuir com a nossa sociedade. Muito obrigado pelo convite e por poder estar aqui. Pastor, muitas vezes eu falo praticamente todos os dias aqui no canal Angeline. Vamos dizer que esse é o propósito do canal, disseminar a cultura do encontro e a cultura da paz. E muitas pessoas me perguntam o que é exatamente a cultura do encontro. O senhor, como pastor e membro desse grupo interreligioso, eu gostaria que o senhor também falasse um pouco para os nossos internautas o que significa a cultura da paz e a cultura do encontro. É, nós, ao pensarmos sobre a cultura do encontro, precisamos ter um olhar voltado bem para os nossos antepassados, para os nossos ancestrais, né? E lembrar que a sociedade ela começa o seu desenvolvimento em volta de uma fogueira, em que as famílias, a comunidade, o vilarejo ali contavam as histórias, dividiam a vida, as experiências, e isto cooperava para que aquela sociedade se mantivesse, preservando as suas tradições, e não num sentido acrítico, mas num sentido cuidadoso, zeloso pela vida. Então, a partilha da vida nos traz saúde. Ela traz saúde psíquica, ela traz equilíbrio emocional. E conforme, né, foram surgindo as cidades, os grandes centros, nós fomos perdendo isso, né? Hoje, nós vivemos um pouco silêncio, com muito barulho, muita atividade e pouquíssimos diálogos, né? E às vezes até confundimos, né, monólogos. Às vezes nós temos duas pessoas que estão, cada uma com um monólogo, mas elas não necessariamente estão dialogando, elas não estão trocando, elas não estão se colocando nas suas palavras, na sua fala. E a gente poder resgatar isso é a gente ter a roda, e eu acho que é a partir, inclusive, da família. A roda à mesa, né? Uma cidade como São Paulo, por exemplo, nós temos muita dificuldade das refeições em conjunto, mas seria importante a gente ter, se não consegue todos os dias, se reservar pelo menos uns 2, 3 dias na semana. Olha, agora é o tempo da família, é o tempo sem os celulares, porque nós também não vamos conseguir ter um encontro maior, né, nas vilas, nas comunidades, nas relações afins, se nós não estivermos habituados com este encontro que já começa nessa mesa em casa, né? Eu acho que a gente está muito mais dedicado a comer do que de fato nos nutrirmos, né? Então, esse é um diferencial. E a gente precisa resgatar isso porque, de certa forma, nós estamos carregando muitas enfermidades, muitas doenças, que se houvesse essa troca, se houvesse essa comunhão, se houvesse essa partilha, nós seríamos mais saudáveis, né? Então é importantíssimo isso. E a partir disso, a gente falar dos diferentes, o encontro com os diferentes, em que, quando a gente entra no elevador do condomínio, não é um estranho, é um vizinho, moramos juntos,
nossas famílias estão ali no mesmo território, né? E isso vai se estendendo, inclusive para aquilo que eu tenho trabalhado bastante com a frente interreligiosa, que é o diálogo interreligioso, né? E a gente está, inclusive, dando um passo a mais, que é o interfé, porque existem pessoas que não têm religião, mas elas também são bem-vindas para a conversa, para o encontro, para a gente dividir a vida, porque nós precisamos trabalhar muito para preservarmos o nosso planeta, preservarmos a vida, e isso tudo vai precisar de muitos encontros. E quando temos os encontros, quando partilhamos a vida, quando dividimos a nossa história, nós praticamente zeramos a intolerância, nós acabamos com o preconceito. Porque o preconceito, a palavra em si já traz para nós, né? A gente tem pré-formado um conceito. Mas quando a gente conhece, a gente não é aquilo que eu imaginei, mas é aquilo que é. E isso vai diminuindo as nossas diferenças, as polarizações, e é isso que a gente precisa para a nossa sociedade. Sobre a cultura da paz, né? Que é algo que se arrasta já há muitos anos, e principalmente no pós-guerra, que se começa a fomentar bastante, para a gente poder ter um outro modo de lidar com as nossas relações, né? E a minha fé, inclusive, Jesus nos ensina, bem-aventurados os pacificadores, né? Que eles serão chamados filhos de Deus. Eu gosto muito dessa expressão, porque diz assim, o pessoal olha e fala assim, aquele ali é um filho de Deus, quer dizer, chama ele de filho de Deus. Por quê? Porque ele é um pacificador, né? Ele não está nessa guerra, ao contrário, se compreende como parte da família humana. Então, nós somos essa fraternidade. É muito importante a gente ter isso em mente. Pastor, o senhor é pastor de qual igreja? A minha origem ela é pentecostal, eu sou originariamente das Assembleias de Deus, né? Cresci nesse ambiente, nasci nesse ambiente, e hoje mesmo eu estava conversando com meu filho, né? Que a minha, aquilo que eu fui criado e educado é muito diferente daquilo que a gente tem vivenciado hoje, né? Principalmente quando se fala de pentecostais, neopentecostais, e eu fui criado num outro tipo de filosofia pentecostal que para mim é muito estranho, muitas coisas que eu vejo acontecendo hoje, né, nesse ambiente. Pastor, nesse mês agora, de julho, nós tivemos aí uma informação que eu não quero deixar passar aqui, porque eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa, né? Um pastor brasileiro que está nos Estados Unidos fez uma fala totalmente homofóbica e se aproveitando da situação de ser pastor, né? No fundo, a fala dele, eu escutei várias vezes, ela na verdade, ela incita aqueles fiéis a saírem matando os homossexuais, a saírem matando os que são diferentes, né? Uhum. O senhor não acha que agora que a gente tem tanta informação, tem tanta gente para conversar, são tantas religiões que são divulgadas em tudo quanto é plataforma, o senhor não vê isso como uma coisa antiga, eu diria, como alguém que quer enganar um grupo achando que ele vai conseguir? Olha, o uso, né, infelizmente o ser humano ele pode fazer o uso de tudo para fazer o mal, né? Ele pode usar a política para fazer o mal, ele pode usar a religião para fazer o mal. A religião não está isenta disso. E a primeira coisa que eu penso é que esse pastor ele está usando a sua religião, mas que o problema da sua homofobia, da sua transfobia, não tem a ver com a fé em si, mas é apenas a religião se torna um álibi. Por que eu digo isso? Porque, para além do discurso religioso, a homofobia existe também, independente de ser ou não em nome de Deus. Então, os ataques aos homossexuais, eles não são originariamente por causa de uma religião, mas essa religião dá força
para algo que está presente na sociedade. E por causa do modo como fomos construídos socialmente, e são essas relações que precisam ser trabalhadas. Quando essas relações são trabalhadas, a religião automaticamente tem que mudar. Se nós olharmos a história das religiões, inclusive o cristianismo sobrevive, ou o protestantismo ele sobrevive, nas mudanças todas históricas, porque ele tem a sua capacidade de se adaptar à sociedade. Como ele tem essa capacidade de se adaptar, então nós precisamos de uma transformação social. E eu penso que esse é o erro que está acontecendo, em que acaba direcionando para uma guerra como se ela fosse religiosa, como se ela fosse teológica. Evidentemente, existe sim uma construção teológica, evidentemente, existe uma ideologia dentro dessa expressão religiosa que dá apoio a isso, mas é um apoio. Né? E o que ele faz, eu não sei qual é a motivação dele, não tenho condições, porque não o conheço pessoalmente, mas nós estamos vivendo um período dessa polarização e dessa necessidade, né, que existe muito de querer estar em evidência. Então, me parece que quanto mais se fala besteira, né, parece que mais você está em evidência, mais você ganha chamariz, né, para isso, curtida, espaço, e também você acaba encobrindo outras coisas. A gente já viu isso, né? É um processo em que a desinformação para encobrir uma informação que é importante ser trabalhada. Por isso a cultura do encontro é tão importante, né, pastor? Importantíssimo. Porque quando você conhece o diferente, a sua postura é outra. Sim, e talvez, né, talvez, como nós estamos vivendo um problema social na política grave, muito grave esse momento que nós estamos vivendo, ainda não está resolvido, ele está delicado. Essas desinformações e contra-informações, quando você usa o discurso religioso para cometer um crime ou fazer o mal, automaticamente a justiça entrando pode ser uma forma de querer demonstrar que há uma perseguição religiosa, que de fato aquilo que estavam dizendo ia acontecer, enfim. Então eu não sei os meandros, mas suspeito que há mais coisas aí nesse... Nós estamos vendo só a ponta de um iceberg aí. Porque o Brasil é um país onde todas as pessoas que quiserem podem praticar a sua religião. Não há nenhuma religião aqui que é proibida. Nunca nenhum governo proibiu religião nenhuma e nem vai proibir. Esse é o país da diversidade. É o país, né, de brancos, negros, indígenas, dos imigrantes que construíram o Brasil, dos imigrantes que estão chegando, não é? Um país que tem pobre, tem rico, tem uma distância social absurda, mas é um país onde 95% da população, segundo a PNAD, acredita que a fé é um valor. Sim. Por isso, é tão importante a gente saber realmente qual é a nossa religião, em quem a gente acredita, o que de fato aquele livro sagrado da minha religião quer dizer, e como eu sei ler e interpretar, eu também posso ir lá na fonte e saber o que está rolando, não é? Uhum. E daí, esse fórum que o senhor participa, que leva o nome de Dom Paulo Evaristo Arnes, não é? Um arcebispo que lutou tanto para que as religiões se conversassem, para que elas tivessem, de fato, a cultura da paz. Qual que é o objetivo, nesse momento, de ser criado esse fórum? O que nos une, os diferentes lideranças religiosas, nós temos Bahá'í, budistas, candomblé, umbanda, evangélico, católico, o que nos une, islâmico, kardecista, judeus, isso. O que nos une é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, independente de como você tem os seus ritos, a sua fé, de como você cultua, como você vive a sua religiosidade, a sua expressão de fé, você defende isso, a Carta Universal dos Direitos Humanos, pronto, bem-vindo a essa nossa roda de conversa e para trabalharmos pela justiça e paz. Um outro ponto é que nós não
acreditamos que seja possível a paz sem justiça. É necessário o exercício da justiça, porque a gente pedir paz para uma pessoa que ela está sendo oprimida, sem tirá-la da opressão, sem exercer a justiça, como que a gente pode dizer para ela, não, seja da paz, né? A gente está alimentando um ódio que a gente está pedindo para ela conter, uma hora vai explodir. Então é necessária a justiça. E nesse exato momento que nós estamos vivendo, que eu falei desse tempo complicado, delicado, né? Principalmente em termos políticos e com um poderio que vem desde a Constituição de 88, com a formada da Frente Parlamentar Evangélica, e com um fundamentalismo exacerbado e esse conservadorismo que está tentando dar uma pauta que é anti-direitos humanos, nós estamos buscando a base para duas coisas. Com esse diálogo interreligioso, com essas ações, queremos esvaziar o poder desses manipuladores da fé alheia, da boa-fé, esvaziar ele. Como que a gente esvazia? Exatamente informando, formando, empoderando o povo, dando a eles um olhar crítico a respeito da realidade. Não para que sejam inimigos desses líderes, mas que saibam discernir e dizer assim, isso que está sendo dito aí não confere. Então, é esvaziar o poder através disso, empoderando o povo. E o outro movimento é ressaltar o que as diferentes religiões têm feito de bom dentro dessa pauta dos direitos humanos, da defesa da justiça e em prol da paz. Então, nós queremos colocar em evidência. Para isso, nós estamos fazendo uma série de espaços, rodas de conversas formativas, informativas, onde dele nós vamos gerar um documento. Esse documento, nós vamos tentar fazer essa aliança para mobilizar as religiões com a seguinte questão: qual é o papel da minha religião nessa conjuntura que estamos vivendo? O que deve ser feito de prático? Para além de cultos, para além de eventos religiosos em si, o que de prático pode ser feito na sociedade e que cumpre ao papel religioso, até porque nós estamos falando de um país em que 85% da população é religiosa. Então, é muita gente. Agora, pastor, quando o senhor fala de prático, o senhor está dizendo chamar a atenção dos líderes religiosos para que os fiéis daquela religião pratiquem, de fato, a sua fé. É isso que eu estou entendendo? Sim, na verdade, o que acontece? Por exemplo, praticamente todas as religiões, em função do momento que vivemos de existir fome, praticamente todas as religiões, elas têm as suas distribuições de alimentos, de cesta básicas, né? Só que, qual seria o verdadeiro papel de uma população 84, 85, quase 85% religiosa? Essa expressão religiosa seria simplesmente entrar ano e sair ano distribuindo cestas básicas, ou o que podemos fazer para que não exista mais a necessidade de distribuir cestas básicas? Então, é a gente dar um passo anterior. Porque, senão, o que nós estamos fazendo? Nós estamos simplesmente alimentando um status quo, um sistema. E como religião, a gente deve ter um papel transformador. A gente deve ter um papel a partir da religiosidade, porque a gente sabe a regra de ouro de todas as religiões, né, que é o amor ao próximo, ou fazer para o outro aquilo que a gente deseja para nós. Quer dizer, ela está aí, é o amor, essa chave. Então, se está presente nessa imensidão de país, das pessoas, do povo, da nação, o que é que nós estamos fazendo de fato? Então, nós vamos dar as mãos e fortalecer. Então, por exemplo, se a minha igreja está fazendo um projeto seja na área educacional, de saúde, de alimentação, nutricional, enfim, como ela está sendo feita? As demais religiões ajudarem e colaborar para que essa prática possa ganhar uma outra dimensão, uma dimensão mais profunda, mais larga. E
eu me junto a outros para atender a outra. Então, assim, nós vamos dando as mãos e nós vamos fortalecendo aquilo que já está sendo feito de bom, de prático na nossa sociedade, com força da interreligiosidade. Isso é mais ou menos, se eu estou entendendo o objetivo, é quando uma pessoa ela vai participando de uma forma tamanha que, por exemplo, ela era ajudada, ela recebia cesta básica, aí ela consegue um trabalho, as pessoas dão força, ela faz um curso, ela melhora, e ela, em vez de ser a pessoa ajudada, ela acaba sendo voluntário daquele grupo. Esse é Exatamente. o objetivo. Exatamente. Nós queremos provocar essa transformação social. É isso que a gente precisa fazer. Então, e atuar em todos os lugares onde estiver presente as diferentes expressões religiosas. Né? E o senhor tem ideia de quantas religiões já se uniram a esse grupo? Olha, hoje nós estamos em 14 expressões religiosas. Só que como, por exemplo, o meio evangélico, ele é muito plural, então nós não estamos alcançando uma parcela significativa dos evangélicos. Então, porque é diferente, por exemplo, do catolicismo, né, que tem uma centralidade de ter uma hierarquia, né, então todos respondem a essa determinada hierarquia. O movimento evangélico ele é muito pulverizado. Então você tem vários grupos, e grandes grupos, e pequenos grupos, e até solitários você tem dentro do movimento evangélico. Então hoje a gente tem essa expressão, mas a gente quer, a partir desse projeto, ir em busca de ter expressões mais fortes que adotem esse pensamento e a gente caminhe junto. Porque os evangélicos, por um tempo, pastor, também sofreram muitos preconceitos, né? Eram chamados os crentes, certo? Sim. E eles eram realmente excluídos de muitas coisas. Depois eles passaram a ser incluídos, mas principalmente as igrejas neopentecostais, elas incluíram muita gente que está na periferia, literalmente, morando na periferia, e muita gente que tinha sido excluída das igrejas católicas. Isso é um fato. Né? Agora, você tem também muitos pastores que individualmente, nessa capilaridade da igreja evangélica, que fazem um bom trabalho. E a gente tem um grupo de pastores que querem dar um show, na verdade, e acabam misturando a pauta de costumes com a pauta religiosa. Então, é aí que eu entendo que o fórum está tentando ver o que ele consegue para chamar as pessoas para fazer, de fato, a cultura da paz, não é isso? A gente só precisa de uma pequena correção, que é o seguinte. Nasce na periferia o movimento pentecostal, ele que tem esse poder e essa atuação na periferia. O movimento neopentecostal, ele não começa e não é da periferia. Ele começa na classe média alta. Ele começa com movimentos daqueles que têm determinado poder econômico financeiro. Ele começa mais elitizado. E justamente porque começou mais elitizado, e ele vem acompanhado com o que é chamado da teologia da prosperidade, essas pessoas, por serem donas de empresas, e ter uma indústria, uma pequena indústria, um comércio, e ter um bom carro, morar num bom bairro, elas se tornam essas testemunhas dessa bênção divina para você, se você contribuir e tal. Automaticamente isso despertou na periferia o desejo, né, a cobiça, para poder ir por esse caminho e também ser abençoado. Então, o movimento pentecostal acabou ruindo na sua essência e o neopentecostalismo está presente, inclusive, em igrejas predominantemente pentecostais, como a Assembleia de Deus. Mas quando você vai lá para dentro, você percebe que aquilo ali não é o pentecostalismo, mas é o neopentecostalismo. Então, e com a força política, Paulo Freire, né, diz que se o oprimido ele não é liberto, ele se torna opressor. Né? Dizia, né? Então, sim, os crentes foram perseguidos,
Só que eles não foram libertos. E quando eles ganharam o poder, eles se tornaram agora opressores. Então, esse poder político, isso tudo está nessa trilha, infelizmente. E aí a gente está, assim, né, cooptado por uma teologia complicada, sem nenhum embasamento, porque hoje, por exemplo, não existe mais a força que existia no momento pentecostal de uma dedicação ao estudo da Bíblia, a palavra. Hoje, os cultos eles são muito mais uma palestra simplesmente do que uma formação. Então é um punhado de informações e os líderes são seus gurus e que acabam manipulando o povo. Então nós estamos vivendo assim nesse exato momento. Muito obrigado. Nada como conversar com quem a gente se conhece, né? Com Não, quem conhece. tudo bem. Porque na minha cabeça era, os pentecostais, eles são os tradicionais, né? E aí, depois, então, o neopentecostal, eu tinha certeza que tinha nascido na periferia. Então, agora aprendi que não. De qualquer forma, essa teologia da prosperidade, ela atrai muita gente, né? Sim, Agora, sim. pastor, é inegável que essas igrejas evangélicas também, elas incluem muitas pessoas. E elas Sim, sim. são um espaço, não só religioso, mas um espaço social, né? Sim, Então, eu perfeitamente. imagino que para o pessoal do fórum é um desafio tentar conversar com essas pessoas, com esses pastores, porque eles vão formando, de fato, a sua igreja, né? Sim, Ela pertence a uma pessoa, ela não pertence a um grupo, né, a uma religião, mas cada um vai criando a sua própria igreja. É como se você tivesse também, com todo respeito, mas abrindo várias lojas, uhum, né? uhum. E cada um é gerente de uma com o mesmo objetivo. Eles fazem coisas muito boas, mas eles não seguem regras de uma única religião. É isso, não é? Sim, sim. Então, qual é a nossa dificuldade? Quando eu falei sobre ressaltar o que é feito de bom, é exatamente isso. Por exemplo, a gente vai na periferia, tem um pastor lá, que quando um menino levou um tiro, ele põe no carro e vai socorrer. Quando tem alguém desempregado, ele que leva a comida, ele que vai atender de madrugada, ele está se esforçando um monte. Normalmente, ele tem uma formação teológica muito pequena. Então, ele, em vez de se formar, ele mais se informa. E onde ele tem acesso para ser instruído, para ser alimentado, para ser orientado? Aí, esse é o grande nó que nós vivemos. Uma boa pessoa, de boa fé, que faz o bem. Mas por que que ele é cooptado? Porque ele vai para a internet ou para a TV. E o que ele tem são os midiáticos que não estão preocupados se ele está fazendo o bem ou o mal. Eles estão querendo dizer o que ele tem que fazer e ele acredita, ele é uma pessoa crédula. Então, quando nós falamos na formação de empoderar o povo, inclui esse pastor, que ele é um solitário, né, que ele é sozinho, que ele está fazendo um trabalho hercúleo, mas a única fonte de informação dele é deturpada, é quem ele admira, né? Então, mas também porque ele não conhece, porque ele não tem muitas ferramentas. Então, empoderar é justamente dar a ele a possibilidade dele poder fazer a análise, a averiguação. Nós não vamos lá tentar convencê-lo de que ele tem que mudar. A gente vai informá-lo e dar a ele a condição, porque senão ele não se liberta também. E a liberdade não é dada, né? Ela é conquistada. Então, ele tem que conquistar isso. Então, é um processo E o senhor demorado. diz que ele conhece, ele conquista a partir do conhecimento, é isso? Exatamente, a partir do conhecimento. É o que vai dar a ele a possibilidade de escolher é se ele tiver as referências. Porque hoje ele tem uma referência só. Então, quando você dá outras referências, ele tem condições de fazer as suas escolhas, né? E sendo uma pessoa de boa fé, eu acredito na bondade humana. Eu acredito na boa fé. Sendo uma pessoa de boa fé, eu acredito que ele vai, sim, pegar um bom caminho. Uhum. Porque, na verdade, essa história do conhecimento, ela é de uma importância não só para a religião, mas para a nossa vida inteira,
né? Sim, Se você tem o conhecimento, você pode escolher e decidir aquilo que você vai fazer. Agora, se você não tem, você acredita numa única fonte que te fala e pronto, né? sim, E sim. vai levando aquela vidinha da mesma forma, não é isso? Aham, é verdade, é verdade. Então é isso que a gente precisa trabalhar, e é muito trabalho, sim, é muito trabalho. Mas a gente está acreditando que é possível a gente chegar lá. E, pastor, como que os religiosos foram, assim, foram chegando para participar do fórum? Eles estão com esse mesmo objetivo, claro, porque eles estão participando do fórum, mas ali as diferenças da fé de cada um, ela faz com que tenha também caminhos diferentes? Não, olha, tem uma coisa acontecendo muito rica nesse nosso encontro. Porque, por exemplo, nós não temos, não tem um presidente, não tem uma diretoria, não tem uma pessoa. A nossa relação ela é sempre circular, horizontal, né? Então, ao mesmo tempo que todos nós fazemos parte, todos nós somos ouvidos e todos nós temos a oportunidade de dar encaminhamentos. E tudo é decidido em conjunto. Então, é muito interessante isso, né? E todos somos respeitados nessa dimensão. E nós nos unimos porque, assim, é sempre por convite. Eu conheci mais uma pessoa, ela se interessou, e a gente vai convidando para participar, né? E aí nós vamos trazendo para dentro. E quando começou com o Sérgio Storch, e ele que conhecia um, que conhecia outro, e ele foi convidando todo mundo e juntou todo mundo, né? Então, É. hoje à frente, além de sermos esse grupo, nós formamos também uma teia com outros coletivos. E isso tem sido muito bom, entendeu? Que a Que gente bom. consegue dar passos mais ousados, inclusive. Pastor Eliel, as pessoas que participam atualmente dessa frente interreligiosa, elas são da cidade de São Paulo ou do entorno. E quem Sim. não está em São Paulo e gostaria de participar, como é que faz? É, nós já pensamos muito nisso, né? Inclusive de abrir em outros estados, em outras localidades e tal, e a gente fica receoso porque não vamos dar conta de tudo isso. Mas isso não significa que não seja permitido que outras pessoas de outros estados, de outras cidades, né, participem. E a maioria das nossas reuniões depois da pandemia, a maioria passou a ser virtual. Então, Uhum. acaba sendo mais fácil poder participar. E nós não temos um endereço fixo, porque nós não fizemos uma sede, já que são diferentes religiões. Mas a gente vai se reunindo nos diferentes lugares dos diferentes líderes que vão se apresentando conforme a necessidade de ser presencial. Às vezes, a necessidade ela é só emocional mesmo. A gente quer se ver, a gente quer se abraçar, né? E às vezes é porque o tema ele é muito importante a ser debatido mesmo, e presencial a gente sente o calor, né? Então, E essa frente, ela foi criada quando? ela foi criada em 2018, início de 2018, né? Uhum. Nós já fizemos diversos atos, diversos manifestos. Esse ano nós vamos produzir um grande ato, porque se comemora 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, Certo. dia 10 de dezembro, a gente quer fazer um grande ato no Parque da Juventude, que leva o nome do Dom Paulo, né? Que é ali onde Uhum. era o Carandiru, né? Onde foi Certo. construído o parque. E essa frente, então, ela teve várias reuniões virtuais e agora ela passou a ser presencial. Mas ela É, nada impede que possa ser feito as duas coisas, né? não, nada impede, não. Aliás, a maioria das reuniões continua sendo virtual, a maioria delas, né? Então outras pessoas podem participar, né? A gente Podem. vai deixar aqui na descrição do link do nosso vídeo, do nosso áudio no Spotify, a maneira como você pode se comunicar daí com a frente, né? A pessoa que É, estiver assistindo a gente em outros estados, em outras cidades, para poder participar. Porque, pastor, eu entendo que só quando a gente senta e conversa, ou virtualmente, ou presencialmente, que a gente pode chegar num denominador comum, né? Esse termo, nossa, ele é tão antigo, né? Porém, ele é real,
Porque sim, a partir do momento que eu posso saber no que o senhor acredita, e o senhor também fica sabendo o que eu acredito, e se nós dois pensamos que o mundo pode ser melhor se a gente ajudar uma terceira pessoa que precise da nossa colaboração, as coisas elas ficam mais fáceis, não sim, é? Não tem sim, também aquele outro, conversando que a gente se entende, não sim, é? sim. Com certeza, com certeza. Sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai mais longe, né? Então, é É, isso que a gente quer ir muito longe. E o acesso é pelas redes sociais, porque como a gente não tem uma sede, a gente não tem uma pessoa para atender, então nós temos as redes sociais, que é a abreviatura da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, né, que é Frei, aí tem um Rzinho, que é do religioso, né, Frei R. Pé, Paulo Evaristo Arnes, né, Frei Pé. Então, pelas redes sociais, ou a minha rede social, ou de algum líder, a gente está se cruzando ali o tempo todo para as reuniões, todos nós divulgamos lá sempre as nossas atividades, e é possível, é bem-vindo, as pessoas quiserem nos conhecer, quiserem participar, e ela é formada, veja, quem dá o tom das conversas, dos eventos que envolvem as religiões, são os líderes religiosos. Mas ela tem o que a gente chama de grupo de apoio. Não são líderes religiosos, tem a sua fé, inclusive tem o ateu também, né, que dão apoio ao projeto, ao trabalho, com alguma atividade, com o dom, com o seu talento, a sua capacidade na área da comunicação, da arte, do design, da comunicação, da elaboração de eventos, da participação. Então, o grupo ele acaba se tornando bem maior do que essas representações religiosas. Então, a gente tem esse grupo de apoio e a gente tem essa liderança religiosa que faz, que elabora toda a programação, os eventos e tudo mais. agora, pastor, a Secretaria do Estado de São Paulo, ela tem também um grupo interreligioso, né? Que eu acho que ela vem da Secretaria de Justiça, se eu não me engano. Sim, É sim, isso? isso. A frente tem alguma coisa a ver com esse grupo, ou é o mesmo grupo, ou são grupos diferentes? São grupos diferentes, mas a gente tem interconexões, porque os membros da frente participam desse conselho, Certo. da secretaria. Então, por isso que eu falei assim, a nossa rede, então, por exemplo, nós temos membros na frente que fazem parte da Comissão de Justiça e Paz. Nós temos membros na frente que faz parte de outras entidades, então a gente acaba tendo conexões e a nossa rede se torna mais ampla para a gente, inclusive, poder dar andamento aos projetos, às ideias e tudo mais. Né? Certo. E agora, de concreto, o que os senhores estão pensando é esse evento no mês de dezembro, e Isso. também ir conversar com outros líderes religiosos, para que eles possam ter uma formação, para que eles possam conversar e para que eles possam entender qual é o objetivo dessa frente. É isso? Sim, e nós estamos montando pequenos fóruns para conversar sobre as temáticas que nos deem a conjuntura que estamos vivendo. Então, por exemplo, na Certo. área de economia, na área da intolerância religiosa, de racismos, que é assim, em vez de eu como líder ter uma ideia e falar, nós vamos pegar pessoas, estudiosos, referências, pessoas das diferentes áreas temáticas, mas uma sendo acadêmica, da pesquisa mesmo, e outra sendo da prática. Então, essas pessoas trazem para nós um mapa da área que elas estão estudando, por exemplo, de economia, racismo, seja lá o que for, o tema, e aí, em cima disso, nós juntamos essas informações para podermos elaborar o plano para 2024, de ação, né? Um plano de ação para 2024. Agora, pastor, eu quero te fazer aqui uma pergunta, porque eu não me conformo com uma coisa. Ah, Com vários, né? Mas dentro da religião, eu queria entender isso. Esse país, o Brasil, é considerado um país cristão. sim, Como que um país cristão pode ser tão racista? Eu fico impressionada, porque assim, hoje você vê a todo momento vídeos
de pessoas gritando porque a pessoa é negra, chamando ela de suja, né? Como aconteceu com esse jogador, que, nossa, que absurdo foi esse, não é? As Uhum. pessoas chamam de macaco, o outro faz questão de levar uma banana e comer a banana. Em 2023, como que o senhor, um teólogo, um escritor, me explica isso? Me diz. Então, aí a gente tem que voltar. Cadê a centelha divina, pastor, que tem dentro de é, cada um? Aonde está essa é, centelha? Aí nós temos que voltar no período da colonização, porque a gente precisa saber que nós estamos falando de uma estrutura. Essa estrutura ela é racista e ela foi homologada pela religião, e a religião cristã, né? Porque foi elaborado que negro não tinha alma, então automaticamente ele era um animal, pode ser tratado, se ele não é gente, ele pode ser tratado de qualquer forma, e isso acaba, né, permeando a nossa sociedade, né? E, e essa consciência sobre racismo, ela é muito dura de ser lidada. Eu digo isso por experiência própria. Meu pai era um homem negro, né? E ele é filho de indígena com negro. Então, essa é a minha família. Só que ele era racista. Ele era racista, ele fazia piadas racistas, porque ao se olhar no espelho, não se via como negro. Agora, por que, que ele não se via como negro? Por causa dessa estrutura, porque se ele fosse negro, ele não tinha alma, se ele fosse negro, ele não é uma coisa consciente, mas ele queria ser gente. E para ser gente, ele tinha que se embranquecer, nem que fosse na sua fala. Né? Então, isso está aí, está permeado na sociedade. Mais uma vez, né? Não é a religião que propõe, mas ela é usada como ferramenta por causa de um posicionamento econômico, político, social. Então é isso. A gente tem que fazer uma excelente crítica à nossa sociedade, mas a gente tem que fazer uma crítica à religiosidade também. Nós temos que criticar a religião, que ela não se opõe ao status quo. E ela tem que ter esse papel. Em vez dela homologar aquilo que é injusto, ela tem que se opor à injustiça. Aliás, Cristo morreu porque ele se pronunciou contra as injustiças. Então, ele foi, e é isso que a gente precisa fazer. Mas, infelizmente, né, nós temos um poder aí social muito forte que impera e o problema da pessoa é o status, a função social que ela exerce e não aquilo que ela acredita. Mais do que aquilo que ela acredita é a função social que ela exerce e ela tem que mexer nisso. E é isso que ela não quer mexer, porque imagina o seguinte, eu levei, eu tive que trabalhar 20 horas por dia para o meu filho estudar bem e tal. E agora vem uma cota e põe a pessoa sem ter feito tudo isso? Não pode. Então, não é uma questão religiosa, é uma questão social. E é isso que as pessoas aí usam a religião, inclusive, para validar isso. Esse é o problema que a gente enfrenta hoje no país. Então, porque é isso que eu não entendo. Se você é uma pessoa religiosa, e se você vai à igreja, seja qual for, e o Brasil é um país que a maior parte é cristã, certo? O que se diz aqui no Brasil? O cristianismo, qual é a essência do cristianismo? Amar um ao outro como eu vos amei. Tá certo? Uhum. Isso Sim, não há o que discutir sobre isso. sim, Então, se você já sabe que o branco partiu daqui, o negro partiu daqui, então os dois não poderão chegar ao mesmo tempo no mesmo patamar, sim, certo? Então você sim. precisa dar conta. E por que a pessoa vai ao culto, à igreja, à missa, comunga, e depois ela vai e diz: eu odeio o negro, ele está na minha frente, na frente do meu filho na universidade? Uhum. É isso que eu não entendo. Como que as pessoas não se atêm ao que é essencial dentro da religião? Então, como ele é estrutural, ele vai fazendo a formação. Se prestarmos atenção sobre o domínio de igrejas, pode prestar atenção. A grande maioria,
homens brancos que presidem. Então, automaticamente, você está lá na estrutura, ela está na fala, ela está... Porque não é só eu dizer assim, não, eu não tenho preconceito, né? Ele está enraizado, eu estou lutando para não ter. Quando a gente chega nessa consciência, a gente começa a mudar. Quando a gente diz assim, não, eu tenho um amigo negro, a gente ainda tem algum problema. E que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa... Eu tenho amigos, pronto, né? Mas é muito difícil isso, é muito difícil. Porque não é algo que a gente queira, mas está. Aí eu acredito muito naquilo, né, dessa consciência coletiva de Jung, né, desse senso comum que acaba indo. Vai para filhos, vai para netos e vai indo. E a gente faz essa reprodução social sem crítica. Mas quando se a gente começa a criticar, a gente tem que criticar porque que o presidente da igreja é um homem branco, né? Por que não é uma mulher? Por que não é um negro? Por que não tem esses espaços? As lideranças da igreja, predominantemente, são homens brancos. De quase todas elas, né? De todas as religiões. Sim. A grande maioria. É. E aí é por isso que as religiões de matrizes africanas são demonizadas, né? Porque é uma questão estrutural, porque são matrizes negras. Porque o que às vezes me chama a atenção também é que, assim, falando, por exemplo, dos terreiros das religiões de matrizes africanas, o que acontece? A pessoa vai lá e taca fogo no terreiro, achando que ela está fazendo isso em nome de Deus. Uhum. Nossa, eu te pergunto, que Deus é esse? Mas é justamente porque a gente tem uma herança desse ensino, dessa teologia, que validou lá atrás a escravidão, e ela precisa ser construída dentro de determinadas leituras e interpretações do Antigo Testamento, é que elas estão presentes. Se você frequentar as igrejas evangélicas, na sua grande maioria, você vai ver que praticamente, e se você olhar na televisão, as pregações elas são feitas aquilo que a gente chama de Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, que é a lei de Italião, que está lá. Eles pegam o nome de Jesus Cristo e usam a lei do Antigo Testamento. Exatamente. Então eles são mosaicos ainda, né? Então eles estão com Moisés, em vez de estarem com Cristo. Então, agora, mas mesmo Moisés não era uma pessoa que condenava os outros. Você precisa pegar muito a Bíblia e olhar muito aquilo, né? Porque mesmo as mulheres, se você pegar uma outra visão da Bíblia, uma outra forma, as mulheres também tinham o seu espaço. Né? Mas, pastor, a minha indignação, sabe qual é? É porque agora a gente está em 2023. Sim. As pessoas podem estudar, elas podem ler, elas têm acesso. Então, elas têm que dizer, nossa, que barbaridade que foi aquilo. Hoje, a gente vem para a civilização, porque Jesus Cristo, quando diz, ama o outro como a você mesmo, o que ele está dizendo? Acabou a barbárie. Uhum. Com certeza. Então, eu vejo que Jesus, na verdade, cria a civilização, né? Nesse sentido de a gente ser realmente civilizado, poder pensar diferente do outro, mas poder conversar sem ir ali com arma, com nada disso. Sim. Na verdade, enquanto país cristão, nós precisamos ser mais cristãos, né? Eu acredito que os cristãos precisam ser evangelizados. Então, o que está faltando é isso. E as nossas escolas formativas, né, elas são ainda dentro dessa estrutura, dessa mesma estrutura. As informações estão aí, mas aquilo que eu disse, né? Quem são as referências? Aí você vai nessas referências que as pessoas usam, aos quais ela não tem acesso a muitas informações, e ela vai reproduzir aquilo. Né? Você tem aí um grande teólogo conhecido que é calvinista, por exemplo, e o próprio Calvino, ele faz uma proposta sobre não matarás muito interessante, e ele, particularmente, contraria o próprio Calvino, dizendo, não, se eu tiver uma arma, eu mato. Então, quer dizer, mas o que ele está defendendo? Só que nesse discurso que ele diz isso, ele estava defendendo a tal da propriedade privada. Invadiu a minha casa, eu mato. Então, por quê? Aí volto naquilo que eu falei, é uma posição social. Então, ele usa a religião para defender a sua posição social. É o processo inverso. Certo.
Uhum. Olha, pastor, eu ficaria aqui horas conversando com o senhor, porque eu adoro conversar com gente inteligente, é uma delícia, Ah, né? obrigado, eu acho que é isso. Eu queria saber, para essa nossa conversa aqui sobre a Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, Justiça e Paz, o senhor gostaria de dizer alguma coisa que o senhor imagina que seja relevante para essa nossa conversa, que eu não te perguntei? Olha, na verdade, o que eu tenho é um desejo, eu tenho um desejo que a gente conseguisse levar essa formação, né, as informações mais formativas para todo o nosso povo. Nosso povo é um povo de fé, é um povo solidário e é um povo que precisa de cuidado e é um povo ferido, e por muitos anos. E quando eu falo povo, eu não estou falando desse 20%, 15% da população, a qual inclusive eu pertenço. Estou falando dos 85% espalhado pelo país, de gente trabalhadora, de gente que tem a fé como esse instrumento porque o governo não chegou lá, porque a sociedade não chegou lá, e que precisa muito, muito de ajuda. E o que eles precisam, a primeira ajuda que eles precisam mesmo é estarem cientes de que são dignos, têm essa dignidade e têm direitos. Eles não sabem o direito. Vejo muito, por exemplo, que eu sou um ativista social, então estou em muitos lugares, né? E eu vejo, por exemplo, quando vai tirar o documento de identidade de uma mãe com seus filhos, certidão de nascimento que não tinha, e ela fala, fala ao funcionário público assim, muito obrigado por ter me ajudado. Então, é direito dela. É direito dela. Então, parece que o funcionário público estava fazendo um favor, sabe? Então, mas o problema não é o agradecimento, a educação, não é esse o sentido que eu estou dizendo, mas é o sentido que, assim, tá errado quando as pessoas não conhecem os seus próprios direitos. E a religião está lá, ela está presente. Então a gente precisa ajudar a libertar esse povo, porque Cristo, ele é o libertador, ele é o salvador, ele veio para libertar. Então a gente tem que levar essa libertação para todos os cantos. Né? Então eu tenho esse desejo e gostaria de unir forças cada vez mais com as pessoas para que a gente pudesse, de fato, aprender a olhar uns para os outros como semelhantes mesmo à imagem de Deus. Né? Nossa, muito obrigada. Eu agradeço imensamente o senhor por ter falado aqui conosco, principalmente pelo seu tempo, que eu sei que é precioso, mas agradeço principalmente o seu trabalho, porque eu penso que a Obrigado. gente só vai ter um mundo melhor quando a gente, de fato, começar a conversar, quando de verdade a cultura do encontro e a cultura da paz for concreta e não Sim. ficar só na fala. E essa frente interreligiosa, Dom Paulo Evaristo Arnes, Justiça e Paz, ela tem esse objetivo, né? Vem trabalhando já há tanto tempo, mas ela necessita que você hoje, que está aqui, ou nos ouvindo pelo Spotify, ou nos assistindo pelo YouTube, pense sobre isso, fale sobre isso com a sua família, com os seus amigos, converse sobre essa necessidade que a gente precisa, não é uma união para dizer, vamos para frente, não, vamos nos unir no concreto para ajudar as pessoas, para colaborar com elas e para fazer também com que a vida de cada um de nós seja melhor, né? Porque quando todo mundo vive em paz, a gente vive em paz. Não é possível ser feliz com você dentro do carro e uma criança lá fora com fome te pedindo comida. Isso não é sinônimo de felicidade, e dizer, ela não trabalhou, o pai dela é isso, a mãe dela... Não importa. O que importa é que essa imagem, querendo ou não, ela vai ficar o dia inteiro na sua cabeça. Sim. Né? Então, nós precisamos realmente trabalhar para que esse mundo seja melhor. Por isso, eu agradeço imensamente o seu trabalho, agradeço a todos os integrantes da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, Justiça e Paz, e agradeço a você que está aqui nos ouvindo
Se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio e fale do espaço do canal Angeline para todas as pessoas. Participe do nosso propósito, disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Muito, muito obrigada, pastora. Muito obrigado, eu agradeço de coração essa oportunidade de poder ter mais um espaço onde a voz possa ir mais longe ainda. Parabéns, viu, pelo seu trabalho, que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Assim seja. Muito obrigada. Obrigado.